Olá, seja bem-vindo ao canal FI Fácil. Aqui quem fala é Diogo. E hoje mais um fechamento do iFix. Hoje é o fechamento dia 6 de maio. E além do fechamento, a gente fala das novidades do dia. Bom, antes de mais nada, gostaria de lembrar vocês que se inscrevam no meu canal, assista o vídeo até o final. Se gostarem, dão um like e compartilhem o vídeo e compartilhem as informações. Sempre vamos compartilhar com todo mundo para cada vez divulgar mais conhecimento pessoal, tá ok? Então vamos lá. Vamos conversar agora sobre o fechamento do iFix. Hoje os recados vão ser, eu vou falar um pouco da notícia sobre a Fitch, né? Que é uma agência que faz a nota do país. Eu já tinha falado que o Brasil estava aumentando o risco país e tudo mais, e agora uma das agências de classificação de risco deu uma revisão, não mudou a nota, mas deu uma revisão dessa nota. Então a gente vai comentar o que isso impacta e por que isso é bem importante para um país, você ter algumas notas e alguns graus de investimento aí. A gente vai comentar também hoje, não tem como falar da Selic, né? Hoje é um assunto bem importante. A gente vai falar um pouquinho de risco-retorno aí, dos cenários, talvez, de uma previsão de crescimento e uma previsão de queda. E a gente vai avaliar e você vai tomar uma decisão do que você quer fazer com o seu portfólio, tá? Então vamos ao iFix. O iFix hoje negativo 0,05, fechando em 2.586 pontos. Então basicamente ele permaneceu estável aí. A gente hoje tem mais ativos, na sexta que eu avalio, a gente tem mais ativos negativos que ativos positivos. Vamos falar dos principais negativos e dos principais positivos. Canip, 108,9, caiu 1,89%. A segunda queda dele, mas ele chegou a ficar mais alto do que poderia, tá? HGBS, 205, caindo 205,5, caindo 0,86%. RBVA caindo 0,83%, HSML caindo para 81,32%. HGRE também caindo para 141. VRTA também caindo para 111,21, caindo 0,71 também. XPMOL voltando para a faixa 92,51, 0,54. O Ibovespa hoje caiu 0,51 também. Hoje teve um mau humor externo e também os investidores ficam de olho pensando no Copom, né? Dependendo do Copom, isso pode animar ou não. Eu vi uma notícia hoje também sobre o número de investidores. Eu sempre falo do número de investidores que vão para o iFix, né? Que vão comprando fundos imobiliários, e aqui saiu uma notícia também sobre o número de pessoas que estão comprando bolsa, né? O que é ativo de bolsa. E o número aumentou, mesmo nessa crise. E isso mostra, igual a mesma reação que eu falo para fundos imobiliários, mostra uma maturidade do nosso mercado e principalmente uma falta de opção pela taxa Selic tão baixa. Então, assim, você saindo da Selic, você vai ter que buscar risco. E aí você tem que buscar o risco de crédito, que é um risco corporativo. E aí você pode ter um risco de crédito apenas assumindo dívidas, né? Assumindo contrapartida em dívidas das empresas, ou você simplesmente pode assumir participações em empresas para receber lucro, né? Então você tem essas duas posições, você tem que ir para o mercado privado para fazer isso. E isso incentiva esse mercado e isso é positivo. Então faz sentido mais pessoas irem. Só que o crescimento da bolsa em si está mais ligado também com os resultados vão cair, então a bolsa vai ficar em um padrão. Então, beleza. Esses foram os ativos que a gente avaliou que tiveram o pior resultado. Só comentando mais dois aqui. Safra caiu 0,51% e o HGCR caiu 0,46%. O VISC subiu para 97,91, 0,1%, isso é praticamente nada.
Habitat subiu um pouquinho, KNCR voltou para a faixa de 93, XPlog 112, tá caro, 0,49, uma alta de 0,49%. Vigip 1,18% de alta, tá numa faixa 88. Isso aqui também engraçado, né? O Canip, por que eu falo engraçado? Porque os dois são de índice de preço. Só que a grande questão é que o Vigip estava muito descontado, né? O Canip já estava passando do valor da cota patrimonial dele, o Vigip ainda estava abaixo. Só que o Canip é um ativo bem mais conceituado, já performado há muito tempo, então ele realmente é mais seguro, vamos dizer assim, né? Há uma tendência no mercado que ativos mais longos, isso é natural. Então, a primeira coisa que você que não conhece, você vai pegar histórico, só para você ter uma ideia, você vai pegar histórico de 1 ano, de 3 anos, ou de 10 anos. Você concorda que alguém que passou por 10 anos já passou por muito mais coisa? Se você pegar o histórico dele, ele sendo um bom ativo, significa que ele já passou por muita merda e conseguiu se sair bem. Você pega o histórico de 1 ano, você pode pegar no momento bom. Então, o histórico do ativo é importante, tá? Então, os ativos com mais tempo de casa e boas performances, eles vão compensar isso no preço. Então, esses ativos vão normalmente estar mais porque eles são considerados portos seguros, né? Tá? Então, isso é verdade? É verdade. Se você conhece bem o ativo, conhece o histórico dele, conhece como o pessoal faz as aquisições e acompanha a carteira, normalmente é mais fácil. Só que normalmente, se você quer oportunidade, você não vai nesses ativos. Então, é isso que você tem que mensurar. Agora vamos falar, eu falei do Vigip aqui, KNRI também subiu bastante, está na faixa de 160. Bom, nessa faixa tá difícil, tá? Tendo uma alta de 2,07%. Para mim, uma alta bem relevante aí. Hectare subiu para 117,50. Banestes também subiu um pouco. Becri. Bom, esse foi o fechamento, né? E agora a gente vai conversar sobre as notas Fitch, né? O que aconteceu? Ontem a Fitch, a agência de risco, na terça-feira, né, avaliou que o Brasil está num rating BBB-, e aqui vai aparecer do lado os ratings tanto da Fitch quanto da Moody's e da S&P. E aí ele avaliou o risco do Brasil, manteve BBB-, mas avaliou como uma perspectiva negativa. Por que isso é importante? Se você olhar aqui do lado, você vai perceber que BBB-, ele é o menor, assim, da Fitch em grau não especulativo. Se ele cair mais se ele cair para B+, que é o abaixo dele, ele vai para altamente especulativo. Por que isso é importante? Existem fundos de pensões mundiais, né? Por exemplo, um fundo de pensão na Noruega, ele não investe na Noruega, ele investe em países da Europa, América Central e tudo mais. Essa é a divisão global. Então, um fundo de pensão internacional, ele faz essa divisão global. Aí, o que eles fazem? Eles pegam por risco. Então, à medida que você está num grau de risco, você pode ter uma maior porcentagem do capital desses países. E isso faz sentido. Se a gente quer desenvolver nossa economia, a gente quer trazer capital externo. Então, quanto melhor, mais classificado a gente está, mais a gente pode receber esse dinheiro. E aí isso faz com que a gente cresça também mais. Então, isso é bem importante. Então, assim, uma vez que você cai, imediatamente o gestor, não imediatamente, né, mas ele tem um prazo aí, ele vai ter que diminuir a posição dele no país. Isso faz com que dinheiro saia do país e a dólar volte a subir e a moeda cada vez fique mais fraca. Então, esse posicionamento deles indica muito que a economia do Brasil, eles estão vendo com uma classificação mais baixa. Tá? Isso atrapalha. Quanto mais a gente evoluir, mais a gente pode ter uma participação maior desse capital estrangeiro, que vai fazer com que a nossa economia desenvolva mais. Tá? Então, eu acredito que isso é muito relevante em relação
a instabilidade política, né, que está tendo. Eu estou tendo que falar isso todas as vezes, mas hoje eu não vou falar nada de política em si, mas está refletindo justamente nisso. Eu sempre falo do índice do risco país, né, que está cada vez mais alto, né, de vez em quando dispara. Por enquanto ele ficou no nível, ele está no nível alto, mas não está no pico aí, mas espero que isso não volte a subir. Cada vez que isso suba, essas agências podem inclusive fazer tipo reunião de emergência e soltar um rating fora do previsto se a situação piorar muito, tá? Isso não é inusitado, eles já fizeram isso algumas vezes. Mas o normal, eles esperam, se a situação não degringolar tão feio, eles mantêm. Então, por isso que é importante esse rating. Então, você tem que, sim, ficar analisando isso. Ninguém sabe se a bolsa sobe ou se a bolsa cai. É impossível saber. O que você tem que avaliar? O que eu penso? A gente tem que fazer, eu faço probabilidade. Qual que é a probabilidade de subir? Beleza, às vezes é difícil calcular isso, mas quanto que é o meu upside? Porque a bolsa, a gente sabe que é lucro, o lucro diminuiu. A gente tem uma ideia, aí já está saindo os balanços, então a gente já tem uma ideia. Bom, vamos supor que ainda tem um espaço de 5% aí com os dados que eu estou vendo aí das empresas, né? E não foi 100% afetado, né? Vamos supor que a gente tem ainda um espaço para crescer 5, 6%. Então, o meu upside de hoje, até uma estabilização ali com base realmente no resultado, tem um upside de 6. O meu downside, que é justamente, está sendo muito pior, para mim é de 18%. O que eu estou querendo falar? Que a possibilidade hoje que eu vejo, se subir, eles podem subir em torno de 6%. E se cair, pode cair 18%. Então, o que eu tô falando? Eu tô falando assim, cara, meu downside tá muito alto. Então, assim, na minha avaliação de risco-retorno, não faz sentido eu entrar numa posição muito alta agora. Não faz mesmo. Porque eu vou estar... o que eu posso ganhar, é dobro. Às vezes, quando você tá com... Sei lá, você vê que pode subir para 6%, pode cair 3%, 4%, aí vale a pena. Mas você está achando que só não vai subir muito mais que 6%. Por quê? Porque justamente a gente ainda está já só refletiram parte dessa quarentena. Então, parte da quarentena vai ser refletida agora. A economia não vai voltar a 100%. Tem que ganhar confiança de novo. Então, esse processo da economia voltar é lento. E isso vai dar um reflexo aí muito pesado. Então, o que a gente vai sentir é esse setor se agravando para no futuro melhorar. Mas então o upside é muito pequeno, pensando que a economia recupere numa taxa X. Se a taxa for mais lenta que eu, então mais lenta que eu previ, vai ser. A taxa vai ser muito mais rápida, eu acho difícil. Porque eu tinha feito uma previsão, de certa forma, meio que em 4 meses a gente voltaria. Eu tô falando pro meu upside. Agora, pro meu downside, significa que a gente pode ficar parado tipo 6, 7 meses, voltar um pico, ter mais problemas políticos. Então, na minha avaliação, eu tenho para crescer 6% e para cair 19%. Né? Então, o que eu faço? Eu fiz 2 jogos do cenário. O cenário que eu considerei mais positivo possível e o cenário que eu considerei pior possível. E na minha avaliação, e cada um tem que tirar a conclusão, é que o meu risco de entrar agora está muito maior, né? Então, qual que é a minha opinião? Beleza, se tudo ficar positivo, daqui a 4 meses, 2 meses, eu vou pagar um ágio de 4%. Ou seja, eu vou perder 4%, porque eu poderia, se eu tivesse entrado agora, eu perco 4%, mas ainda depois eu pego o crescimento total que eu vejo da economia brasileira. Então eu perco esses 6%, 4% aí, mas só que se eu entrar na posição e cair para o meu pior cenário, eu perco 18%. Então não faz sentido. Então meu ágio, se eu entrar depois, é muito menor do que se eu aguardar. Entendeu mais ou menos a conta? Então entrando agora,
Se realmente subir os 6%, você só está pagando, você está pagando tipo como se fosse uma multa de 6% para continuar o mercado a subindo. Vamos supor se realmente entrar um bull market de novo. O que provavelmente não é nem provável. Mas é essa a referência que eu tenho. Então você está com uns 6% ali de topo, que vai ficar pelo menos por uns 6 meses a 8 meses. E para baixo, cara, para baixo você tá um downside muito alto. Então eu prefiro pagar o preço, tipo assim, eu prefiro esperar, aguardar o mercado. Só que assim, o que vai acontecer é que a queda da Selic vai incentivar uma galera a entrar para a bolsa. Banco Central corta a Selic em 0,75 e o percentual para 3%, a menor taxa. Não vou nem falar que é a menor taxa, porque a gente está de menor taxa há muito tempo. Cara, mas 3%, velho, isso me surpreendeu muito, assim. Eu não imaginava que eles poderiam fazer esse corte desse tamanho, tá? Isso, para o que tem sido feito pelo Banco Central, mostra ser arrojado, assim. Normalmente o Banco Central nosso, ele corta muito mais lento, tá? Muito mais lento, ele conta de meio ponto percentual. Eu tinha imaginado inicialmente 1,25, fui agravando as situações, eu imaginei um corte 0,5, até imaginava que ele ia dar 2 cortes sucessivos de 0,5, agora na próxima, para chegar em torno de 2,75 até o final do ano, ou talvez mais 1,25 aí, mas ele ia ser mais gradual. O que ele fez, não, ele realmente cortou 0,75, o que é... O que você, por exemplo, se você tá com seu dinheirinho ali no CDI, cara, 100% CDI rende 3% por ano. Então, a cada 100 reais que você tem, você vai ganhar 3. Você vai ganhar 3 e a inflação vai te comer 2,20. Tá bom, né? Bom, isso é uma excelente notícia, né? Assim, o Banco Central tá fazendo tudo que pode, tá? Eu acho que ele vai ter que fazer mais, é claro. Que pode não significa que tá fazendo tudo. Ele tem que fazer mais. Mas, assim, a visão do Banco Central tem sido muito bem recebida pelo mercado, tá? Então, se a gente tem que avaliar um upside nesse mercado, é como o nosso Banco Central está fazendo. Então, se a gente tivesse um outro tipo de governo, a gente poderia ter mais não vou dizer outro tipo de governo que eu posso cair em contradição. Um outro tipo de política econômica, a gente poderia estar mais ferrado. Então, eu realmente acredito nessa política econômica desse governo, do jeito que o Banco Central está sendo conduzido. Eu acho que tem mais coisas para fazer, para melhorar, mas é um processo aí lento e bem interessante. Então, gente, esse foi mais um fechamento do iFix. Hoje é dia 6 de maio e a gente vai terminar o vídeo aqui. Cara, se gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, se não está inscrito, e ative as notificações, que eu sempre trago vídeos e novidades para você, tá? Até mais. Tchau, tchau.